Se não tá bem, é melhor tomar uma decisão. Foi o que o Lula disse sobre o caso do Biden, né? Só que a pergunta é o seguinte: se fosse o Lula, será que ele iria largar o cargo de presidente devido à sanidade mental? Pois é. Põe nos comentários o que você acha, porque assim, né? Quando o Lula foi questionado sobre as eleições norte-americanas e tudo que está acontecendo, até mesmo do estado entre o presidente do Joe Biden e também sobre Donald Trump, ele citou falas muito polêmicas, entre elas falando que realmente o Biden ele não tá muito legal, ele tá indo de arrasta para cima e falou ainda por cima de que ele precisa tomar uma decisão, mas a decisão só cabe a ele. De certa forma, faz algum sentido. Mas, por outro lado, ele também chegou citando outras coisas, como claramente que o outro candidato, no caso Donald Trump, era um mentiroso, ou então atacando ainda mais a direita norte-americana. A gente já sabe, né, que assim, né, o Trump e o Biden são totalmente diferentes. Um é democrata, o outro é republicano, ou seja, um é de esquerda e um é de direita. E como o próprio Lula disse, ele não tem nada contra o Biden e até acha que os dois são amigos, mas em relação a Trump já são coisas totalmente diferentes, onde a gente vê que Lula e Trump não dão certo, né? Aliás, tem história para isso acontecer, né? Porque assim, lembrando, na época que o Trump estava eleito antes das eleições, ele tinha muita relação e era muito ligado ao Bolsonaro. Coisa que assim, né, a direita não dá muito papo pro Lula, então claramente eles iam ficar um pouco mais distante. E se Joe Biden tá passando por essas situações, né, o Lula disse que a decisão ele vai ter que tomar, ou então de continuar e reconhecer que ele não tá bem, ou então de desistir tudo de uma vez. E assim, realmente a gente tem que concordar de um fato, as eleições norte-americanas, elas estão em jogo muito, mas muito forte mesmo, porque assim, temos o fato de que Joe Biden ele está passando por situações difíceis, ele está realmente reconhecendo que ele não está em umas condições muito boas e o que ele deveria fazer realmente era trocar o seu cargo se ele sabe que ele não vai conseguir ser presidente dos Estados Unidos. Só que para ele fazer isso tem muita coisa entrando em jogo. Tem o partido entrando em jogo, tem o cargo dele entrando em jogo e tem a mesma família dele entrando em jogo disso tudo, ou seja, da campanha presidencial. E aliás, lembrando também do fato, né? Vamos falar, essa questão de sanidade mental, do tipo que o Biden tá, a situação dele não é somente decisão dele. Isso aí a gente tem que não concordar com o Lula, tá? Realmente, um pouco a decisão dele de querer desistir, mas também a decisão do povo norte-americano que meio que tem que ver quem vai ganhar as eleições, né? Ou seja, se o Biden não estiver com a sanidade mental boa, que é o que todo mundo tá vendo, então os norte-americanos não vão votar nele, não vão escolher eles para presidente dos Estados Unidos. E é o que tá jogado na nossa cara agora. Ou seja, a queda do Biden esclarecida, assim, com tudo. Até memes que a gente viu, onde tem uma foto do Macron com o Lula de mão dadas, meio que assim, da época daquela crise louca que eles tiveram de tentar recuperar a Amazônia, que ninguém entendeu aquilo, porque assim, coisa de doido aquilo. Mas fizeram um meme com aquilo e colocaram a foto do Biden também, dizendo equipe ladeira abaixo, falando que estão caindo e cada vez os governos deles estão indo para pior, né, gente? E assim, temos que dizer que isso, de certa forma, não é um pouco mentira, tanto por parte do Brasil, por parte da França e por parte até mesmo dos Estados Unidos. O governo de Joe Biden nos Estados Unidos está ladeira abaixo, não está conseguindo fazer nada que seja bom para os próprios norte-americanos e sua campanha eleitoral já está considerada falida. Todo mundo sabe que o Biden tem chance de perder. O Macron é outro que também deu um tiro no pé na decisão do parlamento. Acabou de assinar o atestado de óbito dele no governo francês, praticamente vendo que o que agora o parlamento a chance é de ser de extrema direita ou então de direita, né, para alguns, que na minha visão é de direita, e também vai perder o seu apoio para colocar qualquer projeto, ou seja, projetos que ele quer colocar na pauta dele não vão ser aceitos, porque primeiro, obviamente, o parlamento, se ele for extrema-direita e de direita, vai acontecer que o quê? Eles não vão aprovar os projetos do Macron para tentar candidatar provavelmente nas próximas eleições a Marine Le Pen, ou seja, o primeiro-ministro vai tornar de direita, o parlamento de direita e o Macron nessa acabou vazando fora do governo nos próximos anos, né, gente? A não ser que ele consiga fazer algum milagre que se junte à própria direita, né? Mas assim, a chance disso acontecer é quase a mesma chance de você ganhar na loteria. Mas assim, nada é impossível. E vamos lembrar também do governo do Lula, né? Que assim,
Galera, ô Jesus, tá indo ladeira abaixo, né? Vamos lembrar, taxação extrema, a questão de criminalidade, que a gente sabe que é uma coisa que, assim, quem é brasileiro, vive no Brasil, vê isso nas claras, nas duras, vê vários casos extremamente assim. Toda hora tem uma santa matéria falando de assalto, toda hora tem uma santa matéria falando de alguma coisa extremamente pesada no Brasil. E a gente ainda tem que lembrar que não só isso para piorar, não é só isso. Cada vez que você vai aprofundando mais, você piora a situação. Ou seja, vamos lembrar também nossa querida economia, né? Que assim, depois que o Lula abriu a boca para falar certas coisas, o dólar subiu, galera. Foi assim, questão de semanas a gente teve uma subida boa do dólar, de quase, se a gente for olhar assim, 15 centavos que tivemos na subida do dólar. Isso aqui, uma coisa de uma semana, é extremamente alto e ruim, ou seja, nossa economia está lascada, não podemos, realmente, tem que lembrar o fato das blusas da Shein, né? Porque a gente viu que agora está tudo sendo taxado, infelizmente não podemos mais comprar, porque quase todo produto é taxado, e para lembrar ainda também, e piorar a nossa situação, a nossa economia e a nossa segurança está indo de ladeira abaixo. A gente sabe. Se você que é brasileiro e sabe do que eu tô falando, já põe nos comentários, porque quem vive no Brasil, quem passa isso numa risca, sabe que, querendo ou não, o governo Lula tá passando por uma certa dificuldade aí, que ele não tá aí deslanchando o nível de aprovação das pessoas, né? Isso aí é coisa que, assim, é só você parar para observar que você vai ver isso, né? E assim, depois dessas matérias, cada vez mais fica provado que realmente o meme não tá tão assim longe da expectativa, a gente tá vendo que tá pertinho da realidade, sim, e é o que a gente tá tendo no Brasil e até mesmo no mundo, né? Uma grande queda da esquerda, tá? A esquerda no mundo inteiro tá meio que assim, né? Pegando um aviãozinho e decolando para outro lado, porque assim, não tá dando certo. Mudança na Europa, mudança na América do Norte, principalmente, e agora a gente viu que tem até mesmo as mudanças que estão acontecendo na própria América do Sul, como por exemplo a Argentina, que saiu de uma época extremamente longa, né, de domínio da esquerda. E agora está com o governo de Milei, em poucos meses a gente já está vendo uma mudança muito grande na economia, e aliás, está resolvendo o problema da Argentina. Mas aí, põe nos comentários, tá? O que você está achando do Brasil que você vive? E, aliás, não se esqueçam de comentar também sobre a sanidade mental do Biden. Você concorda, não concorda, acha que ele tem que tirar, que ele tem que ficar? Coloca nos comentários. Você está do lado do Lula, que realmente é uma decisão única dele, ou você acha, assim como eu, que não é só uma decisão do Biden, e sim uma decisão de muita gente, incluindo o eleitor norte-americano, o Partido dos Democratas, o próprio Biden e, aliás, e o que vai acontecer nas eleições americanas. Põe aí nos comentários, a gente volta com mais vídeo para vocês daqui a pouco.